Olá, nós estamos aqui entrando agora para fazer essa live para falar um pouco dos sonhos, né? Os sonhos que Deus preparou para as nossas vidas e que não tem ninguém que possa impedir o sonho de Deus. Quando Deus sonha algo para realizar através de você, tenha certeza que nada nem ninguém vai poder impedir o que Deus tem com você. E hoje quem vai estar aqui comigo nesta live vai ser Ivana. Ivana, aquela que Deus entregou para ela um projeto Recadinho do Céu. Aleluia! Recadinho do alto. Olá, querida, muito bem-vinda, amada. Seja convosco. Amém, amém. É uma honra poder estar com você aqui para a gente falar da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E falar da palavra de Deus, Ivana, para mim é o meu maior prazer. É falar do Senhor. E que bom que eu estou aqui te vendo. Espero em breve a gente se conhecer pessoalmente, viu? Mas desde já quero dizer que me apaixonei por você assim, de ver a forma que você leva os recadinhos do alto, a sua simplicidade, a verdade naquilo que você fala, a verdade naquilo que você prega. E eu estava observando e eu dizendo, poxa, essa menina é uma menina de Deus. E eu espero que hoje aqui a gente possa falar muito dos sonhos que Deus tem a realizar em nossas vidas e que nada nem ninguém pode impedir. Seja muito bem-vinda, todos que já estão aí conosco, muito bem-vindos. E aí, o que é que você tem a me falar desse nosso encontro aqui? Eu também, né? Eu espero também poder te conhecer pessoalmente, mas assim, me encantei com o que eu vi. Eu olho para você, pastora, e eu vejo Deus, eu sinto Deus na sua vida. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa estar ao lado de pessoas que a gente sinta a presença do Espírito Santo de Deus, que a gente veja Deus na vida daquela pessoa. Isso é muito importante. Sim. Com certeza, porque em tempos difíceis, onde nós vivemos, e o texto bíblico que a gente vai falar hoje aqui, que é a história de José, então nós observamos dentro da própria família, né, dentro da própria família, entre irmãos, houve tentativas de frustrar sonhos, de paralisar sonhos, porque não foi pessoas estranhas, não foram pessoas de uma outra nação, não foi gente que não conhecia, foi dentro da própria casa, dentro da própria família. Deus, ele tinha entregue um sonho a José. José não sonhou dele mesmo, não foi um projeto de José, não foi um sonho de José. Ele sonhou e ele contou aquele sonho. E aquele sonho trouxe um desconforto para a própria família, E muitas vezes acontece isso. O seu sonho, o sonho de Deus na sua vida, o projeto de Deus para você realizar, porque nada é nosso, tudo é dele. Quem faz é ele, dele e por ele são todas as coisas. Então, só o fato de você abrir o seu coração para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Pode realizar através de minha vida o que o Senhor tem. Isso vai gerar às vezes confusão. Vai gerar confusão no meio das pessoas que nos cercam, no meio das pessoas que estão conosco. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito necessário a gente saber com quem a gente se relaciona, com quem a gente anda, com quem a gente faz conexão, com quem a gente está ligado, porque nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todos que estão aí conosco, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Meu marido tá aí na live, viu, pastora? Tá.
Seu marido, seja bem-vindo, viu, marido? Marido de Ivana. Seja muito bem-vindo. Então, estávamos falando sobre os sonhos de Deus a serem realizados nas nossas vidas. E a única pessoa que pode paralisar o projeto de Deus na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que Deus chamou, é a própria pessoa. Portanto, é necessário ter coragem, é necessário enfrentar, é necessário passar pelos vales, pelos desertos, pelas provações, pelas lutas, porque tudo é treinamento para chegar a concretizar aquilo que Deus planejou e projetou para as nossas vidas. Eu não sei você, eu tenho 27 anos de evangelho e tenho 24 de pastorio. Então eu tenho muito o que contar nesses anos de ministério, de coisas que eu enfrentei, de tentativas de me paralisar, de rejeições, de batalhas, mas em todas eu venci, porque o sonho de pastorear, o sonho de viver esse sonho que hoje eu estou inserido nele, nunca foi meu, nunca tive sonho de pastorear. Não, mas o Senhor, quando Ele me chamou, Ele já chamou, Ele já revelava, antes mesmo de eu ser crente, Ele já usava pessoas para dizer que eu iria ser evangélica e que eu iria ser mãe de multidões. Eu não entendia nada daquilo, eu não entendia. E quando eu me converti, logo eu entrei no evangelho, o Senhor logo deu visão aos meus pastores e me colocou logo na obra. E ali começou desde novinha, desde quando eu fui tomar conta de um grupo de mulheres, de senhoras, na época chamava Mulher Cristã em Ação. Então ali o Senhor foi desenvolvendo e foram lutas. Aí quando eu lia essa história de José, eu dizia assim, meu Deus, será que todo mundo que Deus chamou para realizar sonhos de Deus? Porque nenhuma obra, Ivana, que você faz e que eu faço para glorificar, exaltar o Senhor, são sonhos ou projetos nossos. É por isso que eu nunca digo assim, é o meu projeto. O meu projeto, eu sempre digo, eu estou realizando o sonho que Deus sonhou para mim. Você deve ser ainda novinha nessa área, acho que ainda não passou muita luta não, já? Assim, sou novinha, né? Eu tenho 14 anos de convertida e de missionária eu tenho uns 2 anos. Estou começando, estou engateando ainda, né? Mas já vivi muitas lutas, sim, muitas lutas, mas para a honra e glória do Senhor, eu venci, né? E assim, com relação a paralisar o nosso ministério, sim, vão ter sempre pessoas se levantando, vão ter sempre pessoas querendo nos paralisar. Mas eu costumo dizer que quando a gente sonha, os sonhos de Deus, não tem quem paralise, não tem quem impeça, né? Que assim como foi na vida de José. José, ele sonhou e ele, na inocência, ele falou para os irmãos, né? Ele contou dos feixes, que ele teve um sonho onde o feixe dele ficava no meio e todos os outros se curvavam. E foi onde começou todo o processo de José, né? Começou o processo de José. Ele despertou a inveja dos irmãos, e tanto que quando foi falar para os pais, né? E Jacó, um homem maduro, vivido, que teve experiência com Deus, aquela experiência dele no Vale do Jabote, aonde ele segurou o anjo, né? Que segundo teólogos fala que ali ele lutou com o próprio Deus, né? Sim. E que com isso, e ainda assim, esse homem, Jacó, vivido, testado, duvidou. Duvidou do sonho do filho. José, ele foi vendido para quê? Ali, quando ele foi vendido, que entrou na casa de Potifar, começou a jornada de José. Ali ele estava começando a ser forjado o caráter dele administrador. Ali ele começou a ser preparado para lidar com riquezas, para lidar com farturas. Sim. E logo em seguida, ele estava
ele foi acusado de um estupro, que naquela época, inclusive, ali seria a pena de morte. Sim. Mas Potifar, ele não poderia descredibilizar a esposa, mas ele sabia que ela estava mentindo. E ele acreditou em José. Tanto que ele colocou José na prisão, aonde ele tinha que matar José, porque naquela época era isso. Sim. E ele botou José na prisão. E ali José começou a ser lapidado para ser governador, para ser líder. Tanto que ele entrou naquela prisão e ele foi líder. Sim. E logo em seguida, o padeiro lembrou de José, porque Faraó sonhou também. E quando o Faraó sonha, o padeiro depois veio lembrar de José. E aí começou a história de José como governador, da qual José se tornou líder daquela nação. E foi quando ele foi preparado naquele palácio. E foi quando veio a escassez. Sim. Ele teve que lidar com a fartura e logo em seguida com a escassez. Exatamente. Aí o que houve? Na escassez foi onde os irmãos veio através da escassez, da falta de comida, que foi aonde ele teve o encontro de novo com os irmãos. Os irmãos não o reconheceram, mas se prostraram logo ali. E aí começou a se cumprir. E logo depois Jacó veio e foi aonde toda a família, de fato, se prostrou diante de José. Porque no sonho era isso. Sim. A família ia se prostrar. Sim. E a família não aceitou, não acreditou. Mas o sonho se cumpriu. Por quê? Porque aquele sonho que José sonhou foi o sonho de Deus. E quando sonhamos os sonhos de Deus, pode vir tempestade, pode passar o que for. Ali é só para nos fortalecer. Sim. Não importa a peleja, não importa o vale. Mas Deus, ele está conosco. E o sonho de Deus não se frustrarão jamais em nossas vidas. É dessa forma que eu creio, pastora. É isso mesmo. Eu também creio assim. E a gente fala muito da palavra de Deus, os exemplos que nós temos na palavra de Deus. E nós vivemos exemplos. Nós temos exemplos na nossa própria vida, na nossa caminhada, nós temos o exemplo claro disso. E como você citou, Jacó, o pai de José, ele vinha de uma promessa de Deus. Ele estava embaixo de uma promessa que Deus tinha feito lá a Abraão, o seu avô, depois ao seu pai e a ele. Só que a promessa não iria simplesmente morrer em Jacó. A promessa iria se cumprir através também dos filhos dele. Como se cumpriram promessa na vida dos filhos de Jacó, como através de Judá, Jesus veio da tribo dele, né, de Judá, que também foi filho de Jacó. Então, para José, Deus tinha dentro da palavra de Deus, Deus tinha para José uma passagem de honra, uma passagem de liderança. Ser um líder, ser um governador, ser um abençoador. Tem alguns teólogos que até falam que José, ele tipifica Jesus pela dor que ele sofreu, pela rejeição que ele sofreu. Ele foi rejeitado pelos seus, ele foi rejeitado e lá a gente vê que Jesus, ele diz, né, vim para os meus, mas os meus me receberam, mas me negaram, não me quiseram, mas todos quantos me receberam, eu vos dei o poder de ser chamado filhos de Deus. E aí a gente percebe o quê? A família de José rejeitou ele. Os irmãos o rejeitaram. Os irmãos expulsaram, venderam ele, escravizaram ele. O próprio Jacó também rejeitou a liderança, porque tem algo que é muito sério, Existe lideranças espirituais, existe liderança, existe autoridades espirituais, existe autoridades paternais, existe todo tipo de autoridade. Muitas vezes um filho, ele vai exercer autoridade espiritual sobre o pai. Porém,
A autoridade paterna é uma coisa e a autoridade espiritual é outra. Então, tem pais que vão ter que se submeter a uma autoridade sacerdotal de um filho, porque o Senhor escolheu aquele filho para aquilo. Quantos pais são pastoreados pelos filhos? Porém, a autoridade paternal é diferente. Então, naquele momento, Jacó, ele era a autoridade paternal de José, porém Deus estava entregando a José uma autoridade de liderança para governar um país, para através disso a própria família ser abençoada, o próprio povo de Deus ser abençoado através daquilo. E é aí, Ivana, onde muita gente, muitas pessoas desavisadas quebram a cara, porque não entende o plano e o propósito de Deus. E aí começa a agir por conta própria. Por conta própria. Se os irmãos de José, junto com Jacó, entendem o sonho de Deus na vida de José, de antemão já ia dizer: estamos aqui contigo, irmão. Vamos dar as mãos. Estou aqui contigo. Esse sonho é um sonho de Deus. Algo vai acontecer aonde você vai nos liderar. E eu estou aqui para aceitar a sua liderança. Para aceitar sua liderança. Mas muitas vezes, minha querida, as pessoas não querem aceitar a liderança, porque todo mundo, às vezes, quer se intitular líder. Quer se intitular líder. É o espírito de rebeldia, né? Isso. De rebelião. Eu chamo de a síndrome luciferiana. Rebelião contra lideranças, rebelião contra o próprio Deus, porque a palavra do Senhor nos diz assim, Vanusa: quem resiste às autoridades resiste ao próprio Deus. Resiste ao próprio Deus. E é o que mais a gente vê, né, pastora? Que as pessoas, né, as ovelhas, né, tem muitas ovelhas que estão doentes. E com isso elas estão adoecendo um rebanho inteiro. Então, é necessário que os pastores, às vezes, use do cajado, use sim da autoridade. Porque quando ele abre o olho, ele está perdendo muitas ovelhas se perdendo, pessoas indo atrás de falsos líderes, que se intitulam líderes, sim. E com isso trazendo um sério problema para dentro das igrejas. Sim, eu não sofro muito isso, porque, para a glória de Deus, minhas ovelhas, tem até muitas delas aí, são muito instruídas acerca disso. São muito instruídas acerca disso, mas ainda assim, volta e meia, se vacilar, porque a ovelha, ela é levada, né? A ovelha, como a Bíblia diz, a ovelha, ela olha para baixo. A ovelha, ela é cega, então ela precisa que o pastor use o cajado para direcionar ela, para ela não cair no precipício. Então, aquela que ouve, aquela que escuta, que segue o pastoreio, ela é bem-sucedida, ela é abençoada, ela é honrada. Porém, tem aquelas que se deixam ser enganadas por lobos devoradores. Por lobos devoradores que vêm exatamente com essa falsa liderança, se intitula líder, não obedecem pastor, e esse povo assim, eles não ouvem pastor, não obedecem pastor, se intitulam, eles mesmos se consagram, eles mesmos se dizem quem são, para poder tá ali atraindo. E hoje, nesse tempo de internet, que é uma bênção, eu glorifico a Deus pela internet, porque ela também nos traz isso aqui para a gente estar falando a verdade. Ainda existe os sérios, e lhe digo, os sérios, aqueles que verdadeiramente vivem a palavra de Deus, precisam se manifestar. Precisamos de lives de pessoas como essa, como você, como a mim. Precisamos. Sabe por quê? Porque os impostores estão tomando conta. Os impostores, eles fazem de tudo, e os impostores, eles passam por cima de tudo.
Eles não estão nem aí. Eles não seguem doutrina, eles não seguem ensinamentos, eles não seguem pastores, eles seguem as suas próprias vontades. E tem mais, não fazem as coisas para o Senhor ser glorificado. Fazem para que eles recebam glória. Eles querem ser ovacionados. Eles querem ser ovacionados. Mas é muito fácil também de identificar essas pessoas. Porque quem está vivendo... E assim, pastora, eu aprendi assim, né? E o meu pastor, ele fala muito sobre isso. Ele fala que quem não aceita ser liderado nunca vai poder ser líder. Sim. Porque um líder, ele tem que ser liderado primeiro. Sim. Se ele não aceita a voz do líder, se ele não aceita a correção, se ele não é obediente, porque temos que viver debaixo de uma palavra que fala obediência. Temos que obedecer a Deus. Temos que obedecer aos nossos líderes. Isso. Eu mesmo, antes de estar aqui na live, eu liguei para o meu pastor. Eu conversei com ele. Eu pedi a benção do meu pastor. E ele falou para mim, eu te abençoo. Glória. Então, assim, a gente precisa ter isso. Porque, às vezes, nosso pastor, ele está falando, venha por aqui. Porque ele está vendo algo que a gente não está vendo. E a gente quer ir do nosso jeito. E pode ter certeza, todas as vezes que a gente fizer isso, vai quebrar a cara. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem que andar em concordância com nossos líderes. Isso. Se você não aceita estar debaixo daquela sua cobertura espiritual, você vai ter que ter uma conversa, explicar o que está acontecendo, e se você continuar desse jeito, você tem que ir para um outro lugar, porque casa rebelde não pode se criar, porque é aquela história, né, que uma laranja estragada pode estragar um cesto inteiro. Isso é verdade. Isso. Amém, minha intercessora Elisete, Vanusa, revista Mulheres em Foco, Thalita, na paz, amadas. Então, é exatamente assim que funciona, Ivana. E a ovelha, quando ela é uma ovelha obediente, tudo na vida dela vai prosperar. Ela vai ser próspera. E não importa, por exemplo, como eu te falei, eu tenho 24 anos de pastoril. Eu pertenço ao Ministério Batista do Caminho das Árvores e sempre honrei os meus líderes. Agora, recente, eu me mudei. Eu me mudei em junho. Mas eu estava em fase de reforma e tal. Mas na minha casa, eu disse, eu só faço alguma coisa aqui na minha casa, outras pessoas só vão entrar aqui na minha casa quando eu trouxer o meu líder para consagrar a minha casa ao Senhor. Eu, sendo uma pastora, aguardei, quando foi no dia 29 agora, que o Bispo Átila Júnior teve aqui em casa para consagrar minha casa, meu apartamento ao Senhor. Ao Senhor. Isso é princípio de honra e está embaixo de autoridade. De autoridade, porque o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse físico aqui. Então, nós precisamos ter essa obediência, esse respeito, essa honra às nossas autoridades. Observe que Jesus, quando ele foi ali, aquele centurião, ele se aproximou de Jesus para falar que o servo dele estava doente, estava enfermo e que precisava de cura. Jesus disse, eu vou até lá. Aí aquele centurião, ele disse assim, olha, não precisa você ir lá não, Jesus, porque eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu estou embaixo de autoridades, tem alguém que me comanda e eu também comando pessoas. E quando eu digo a eles vão, eles vai. E se o meu chefe dizer faça, eu também faço. Aquele centurião estava reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo a autoridade de Jesus, dizendo, olha, eu me submeto à autoridade e eu também lidero.
Então, por que que aquele centurião, ele liderava? Porque ele também era liderado. Porque ele reconheceu a autoridade de Cristo. Porque ele sabia que Jesus era uma autoridade espiritual. E aí ele diz, basta uma palavra. Basta o Senhor dizer, vai, e eles irão. Vá, e ele vai. Basta a tua palavra e o meu servo será curado. E assim aconteceu. E nisso me trouxe um entendimento. Por que que às vezes a gente ora tanto para que as pessoas se convertam e tem muitos que são endurecidos e às vezes morrem sem ter feito aliança com Jesus? Aí o Senhor me trouxe um entendimento dentro dessa palavra. Porque apesar de Jesus ser autoridade máxima e tudo está sujeito a ele, ele é sujeito a Deus. E Deus, ele diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. E ele diz na palavra dele, eis que eu estou à porta e bato. Ele não invade, porque a autoridade da minha casa é minha. Na minha casa entra quem eu quero. Na minha casa, alguém vai bater, vai tocar, eu abro a porta se eu quiser. Então Jesus respeita o homem. Jesus respeita a autoridade que o homem tem sobre o comando da sua vida, sobre escolher a bênção ou a maldição. E aí o que Jesus faz? Ele diz, eu não vou invadir. Se abrir, eu vou entrar. Se abrir, eu vou entrar. Eu vou cear. Eu vou sentar no sofá, eu vou deitar até na cama, eu vou sentar na mesa. Mas eu não vou invadir. Eu não irei invadir. Então, tudo isso é princípio de autoridade. E José, ele já foi escolhido por Deus para ser uma autoridade, para governar. Então, a família de José rejeitou, mas Faraó acolheu. O Egito acolheu. O Egito aceitou a autoridade de José, ao ponto do Faraó colocar o anel dele no dedo. Somente no palácio que Faraó tinha mais autoridade do que José. Fora ali, todas as províncias estavam embaixo do comando da autoridade de José. Porque o Senhor escolheu José para ser um líder, para liderar. E não adianta, Levante, não adianta. E o interessante, Ivana, que quando Deus chama alguém, esse alguém, logo você percebe que ele vai abençoar vidas. Todo líder, ele é um abençoador. O líder que não é abençoador, o líder que vira as costas para você, o líder que não estende a mão, o líder que não lhe insere, não quer te inserir dentro daquilo, ele não é líder. Ele não é líder. Observe, José sai, é vendido como escravo, chega na casa de Potifar, ele vai governar. Ele foi líder na casa de Potifar. Ele liderou os funcionários de Potifar. Ele liderou a casa de Potifar. Ele liderou... Ele era mordomo, né? Mordomo, ele entregou. Potifar entregou tudo nas mãos de José. Se não fosse Putifona, que eu achei um nome para dar à mulher de Potifar, Putifona... A senhora Putifona que tentou seduzir José, mas José, além de ser fiel em primeiro lugar a Deus, ser fiel a Deus, ele também era fiel ao dono, aquele que lhe deu um voto de confiança. Aquele que lhe deu voto de confiança, o que é raro hoje. Às vezes você dá voto de confiança, você se abre, você se entrega, você está ali cheia de boas intenções, você faz tudo pela pessoa, você quer ver a pessoa crescer, você dá a mão àquela pessoa, mas daqui a pouco, sabe o que aquela pessoa faz? Te tira, te bota de escanteio, você não serve para ela. Você não serve para essa pessoa, porque a pessoa, ela vai olhar para você e vai ver, tipo assim, você como uma ameaça. Aí ela exclui você, lhe vê como uma ameaça. Só que no reino de Deus, o reino de Deus, querida,
Não existe divisão. O reino de Deus é comunhão. O reino de Deus é acrescentar. O reino de Deus é multiplicação. Não é divisão. Por exemplo, eu tenho um projeto, né? Que a palavra de Deus, ele diz, vai nos dizer que o povo dele é um só. E eu sempre gosto de deixar isso claro para as pessoas quando eu tenho a oportunidade de dizer que reino dividido, ele não prospera. não prospera. Não prospera. De jeito nenhum. Então, quem pertence ao mesmo reino, eu vejo que você tem aí o seu projeto, o projeto seu não, o projeto de Deus, que o Senhor sonhou e te chamou para você executar um sonho dele. Recadinho do alto, recadinho da palavra do Senhor. Eu sou pastora, pastorio muita gente, pastorio 3 igrejas, 2 aqui em Salvador, uma em Valência, por sinal, amanhã estou indo para lá, que é festa lá. E eu tenho, além disso, eu tenho um trabalho dentro da própria igreja, específico com mulheres, que chama-se Mulher de Valor. Então, eu não posso excluir você da minha vida se Deus me aproximou de você. Se Deus me aproximou de você, se Deus está querendo uma conexão comigo e com você, eu não vou expulsar. Por que eu vou expulsar? Se você é de Deus e eu sou de Deus. Se nós estamos ao serviço do reino, se o meu projeto é cumprir o que Deus tem para a minha vida, se o teu plano é cumprir o projeto que Deus tem para a sua vida, então o que é que eu vou fazer, ó? Vamos dar a mão. Vamos dar a mão. Porém, precisamos estar atento para saber quem verdadeiramente está no plano e no projeto de Deus. Dentro dessa palavra de José, aqui no capítulo 45, eu vou ler aqui um pouquinho, que eu achei muito interessante quando eu li isso, e olha só, né? Então José não se pôde, Gênesis 45, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo o varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José se deu a conhecer aos seus irmãos. Até então, os irmãos voltavam e José não se deu para conhecer, por conhecer. Porém, José conheceu os irmãos. Porque existe algo, tem um ditado que minha mãe dizia assim, minha filha, quem bate esquece e quem apanha lembra. Os irmãos de José que o tinha vendido, que não quis saber dele, não reconheceu. Não reconheceu que José era aquele homem, era aquele líder. Porém, olha o que é que José disse, ó. Deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? Olha só, José estava dizendo ali para os irmãos dele, eu não sou o escravo que vocês me venderam, eu não sou o presidiário que por conta de vocês eu fui ser, mas eu continuo sendo José, o chamado, o escolhido, o líder que Deus chamou e escolheu. Portanto, o que fazem com você, o que tentam lhe paralisar, o que tentam lhe denegrir, os nomes que tentam lhe dar, as fofocas que levantam, as calúnias que levantam, o tentar lhe denegrir, não vai tirar a sua essência. Não vai tirar. Você vai continuar sendo líder. Você vai continuar sendo o que Deus lhe chamou e lhe escolheu para ser. Não adianta.
José chegou e falou, José continuou ali a dizer, eu sou José, meu pai ainda vive. Ou seja, José estava dizendo, eu continuo sendo seus irmãos, eu continuo sendo filho de Jacó, eu continuo, eu sou o líder escolhido por Deus, eu sou o homem que Deus chamou, eu sou aquele que está vivendo os sonhos de Deus. E vocês estão aqui agora para poder se cumprir o sonho de Deus. Não é lindo isso? É maravilhoso, né? Isso só prova que a gente precisa, de fato, sermos lapidados para poder viver o propósito, né, de Deus. Porque, às vezes, quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue entender. A gente se questiona, a gente pergunta, né? Quantas vezes a gente não pergunta a Deus, Senhor, mas é teu sonho. Senhor, tu me chamou, mas é preciso amadurecer. Eu costumo dizer aqui em casa, para meu esposo, para minhas filhas, para as pessoas que estão ao meu redor. Ninguém vai viver o propósito se não passar pelo processo. O processo dói, o processo é doloroso, é espinhoso, mas a gente precisa ser testado para ser aprovado, porque não existe você falar de algo sem você não ter vivido. Sim. Porque tem gente que conhece e fala de Deus só de ouvir. Sim. Então, assim, a gente precisa viver. Ao redor da minha caminhada, né, eu passei, né, tenho uma filha de 9 anos, uma de 22 anos, que formou agora, psicóloga, colou grau ontem. E, assim, eu tive uma gravidez dessa última, Helena, que foi uma gravidez extremamente complicada. Eu passei os 9 meses na cama. Sim. E eu pude observar e entender muita coisa. E eu falava muito, mas Deus, o Senhor que me deu essa filha, o Senhor que colocou no meu ventre, e por que eu tenho que ficar na cama? E eu questionava. E teve uma vez que o Senhor falou, estou te amadurecendo. Estou te dando uma preciosidade. Estou amadurecendo o teu amor. Estou amadurecendo o teu caráter em mim. Porque durante todo o meu período gestacional, eu li a palavra. E com isso eu fui me edificando, fui entendendo. E a todo momento Deus dizia, você vai carregar a tua filha no colo. Sim. Sou eu, teu Deus, que te sustento. Coisa linda. E foram 4 deslocamentos de placenta, pastora. 4 deslocamentos seríssimos, que parecia que eu estava tendo uma hemorragia. E eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele dizia, somente creia. Só creia. Chegou ao ponto de eu ir para a maternidade e um médico dizer para mim, não tem nada a fazer, você vai fazer uma curetagem. E eu orava e Deus dizia assim, sou contigo, tua filha está aí. E aí foi quando trocou a equipe médica e o médico que entrou, ele fez assim, por que vai fazer curetagem? Já fez todos os exames, os procedimentos? Eu disse, não, doutor, eu não vou fazer curetagem. Meu bebê está vivo. E ele disse, mas eu estou vendo que aqui é uma curetagem. Eu disse assim, mas não foi feito nenhum tipo de exame. E eu não aceito fazer uma curetagem, porque o meu bebê está vivo. O médico viu a minha resistência, ele fez assim, vamos fazer uma curetagem, uma ultrassom. Quando fez a ultrassom, o coraçãozinho da minha filha estava lá, bum, 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 sabe? E aquilo ali eu chorei demais, agradeci a Deus. E é isso, o projeto de Deus era que minha filha estivesse nos meus braços, mas Deus queria me amadurecer para eu receber. Sim. Mas ainda assim, não passou. Helena nasceu, foi aquela felicidade. 2 meses depois, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Sim. E mais uma vez, eu tive que contar com a minha fé, tive que contar com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com os profissionais, com a minha família, mas aí Deus chegou e me curou. Eu, assim, se eu
fosse falar dos milagres que eu tenho vivido com Deus, do que Deus faz na minha vida, porque eu falo do que eu vivo. E eu, assim, eu vivo milagres. É um após o outro, sabe? E, assim, eu digo que Deus tem um negócio comigo que até hoje eu ainda não sei o que é. Mas na minha caminhada ele vai me ensinando, né? Mas, assim, um dos milagres de Deus também na minha vida financeira, né? No meu trabalho, no dia a dia, assim, foi estipulada uma meta que aos olhos humanos era impossível. Impossível mesmo, pastora. Sim. Mas aí eu e meu esposo a gente faz uma dinâmica na empresa que a gente convida os nossos colaboradores. Todo mundo faz festa de final de ano. Eu faço culto de ação de graça. Amém. E assim, eu faço um culto de ação de graça no final de novembro, Sim. agradecendo a meta de dezembro. Glória a Deus. Porque fé é você agradecer antes de pegar. Eu creio desse jeito. Eu E também. assim, aí eu faço um culto de ação de graça, aonde eu faço, me consagro 3, 4 dias, aonde eu consagro a loja, eu preparo, né? Porque a gente tem que preparar a casa para receber os nossos convidados. Sim. E ali eu preparo, eu unjo, eu louvo, eu faço Prepara o altar. santo de Deus, porque aquele lugar é santo, Isso. aquele lugar é de Deus. Eu costumo dizer, eu e meu esposo, que a gente só desfruta, mas o dono é Deus. Isso. Então, assim, eu consagro, os meus funcionários, eles não são evangélicos, mas todos eles recebem óleo ungido. Eu unjo eles recebem a oração, convido eles para a gente estar interagindo, e é uma bênção. E eles falaram, né? Fala para mim e para meu esposo, é possível isso? Eu digo, é. Aí nós costumamos convidar eles, a gente fala para ele, convido vocês a vir viver esse milagre. E todos os anos a gente vive milagre, pastor. Glória a Deus. Vivemos milagre em cima de milagre. Porque a gente crê em um Deus que nunca perdeu uma batalha. Então eu convido, eu digo, Senhor, que não sejam os meus funcionários, que sejam os 300 de Gideões aqui, que seja, Senhor, o teu exército aqui. Pai, essa meta não é minha, essa meta é tua, Senhor, por isso eu creio que já está batida, porque é sobre ti, não é sobre mim, não é sobre o meu esposo, nem sobre os meus funcionários, é sobre ti, Senhor. E assim, e Deus, ele tem honrado o esforço, o trabalho do meu marido. E assim, pastora, eu falo que os planos de Deus não se frustram, mas Deus também, ele não te dá antes, ele não te dá depois. Não. Ele te prepara, porque se ele te der antes, você vai desperdiçar, você vai transformar a bênção em maldição. Sim. Então ele primeiro te amadurece, ele te lapida. Para poder entregar as bênçãos nas tuas mãos, para que você cuide, para que você entenda, para que você valorize aquilo. Então, ele não vai dar antes. Tem coisas que vai acontecendo na minha vida. Hoje eu estou vivendo orações de anos. Sim, sim, sim. Estou colhendo hoje. Sim. Então, quando Deus ele usa um profeta, ele usa quem ele quer para falar com a gente, para dar uma revelação, ele está dizendo que vai fazer. A gente não precisa ter pressa. Não, não. A gente tem que esperar. Isso. Se ele falou que vai fazer, ele vai cumprir. Ele só não disse quando. Isso. Exatamente. Quando Deus fala, se cumpre no tempo e na hora de Deus. Se não se cumpre, é porque não foi profecia, foi profetada. Que tem muita gente por aí que entrega a profetada para poder fazer média, porque sabe que o povo gosta disso, e aí sai por aí entregando um monte de coisa que não foi Deus. E aí traz frustração, e lá na frente essas pessoas vão ficar frustradas porque não se cumpriram. Então é necessário também ter esse entendimento, esse conhecimento. Ivana, você estava me contando a sua história, eu quero lhe dizer uma coisa. Essa sua filha, Helena, você cuide dela, porque tem um projeto lindo de Deus na vida dela. Deus vai usar essa menina de uma forma tremenda na terra. Porque todos aqueles que Deus vai usar muito
passa por vale de sombra da morte. O próprio José, o qual nós estamos falando, a mãe de José era o quê? Estéril. Ela não paria, não. Não paria, não. Raquel era estéril, tinha útero trancado. Então José veio através de muita oração e muito clamor, porque era quem Deus ia usar. Olha Samuel como foi. E eu vou lhe dizer, você está falando aí da sua filha? Minha primogênita, eu quase morro e ela quase morre. Eu fiquei em coma. E ela nasceu de 10 meses. Isso existe? Existe, eu tenho como comprovar. Eu nasci de 10 meses, pastor. Viu? Pois é. E ela nasceu totalmente roxa. Ela nasceu roxa. Ó, sem oxigênio. Sem oxigênio. E minha filha é uma bênção nas mãos do Senhor. Se você me segue aí na igreja, se você vê na igreja uma menina louvando com a voz linda, é minha filha. Uma bênção no louvor, uma bênção na palavra, pregadora, e Deus já falou que é pastora. Então, quando Deus vai usar muito alguém, vai passar por este processo. Porque as batalhas começam no ventre. As batalhas começam no ventre. Quando Deus chama alguém para uma grande obra, que essa pessoa vai ser um valente nas mãos do Senhor, vai detonar com o inferno também se levanta. Deus permite tudo, que exatamente isso que você falou, para forjar caráter, para passar pelo processo, para poder entender, valorizar o chamado e ser humilde. Todo o processo que nós passamos é para aprender a sermos humildes. Sermos humildes. Então, o projeto de Deus, o plano de Deus na vida de quem Ele escolhe se cumpre. O inimigo querendo ou não, vai se cumprir. Então, observe que essa sua filha ela já é. Que idade ela tem? 9 anos. 9 anos. Ela já é um atalaia. Ela já é um atalaia nas mãos do Senhor. Ela nasceu para Deus usar. Ela veio ao mundo escolhida. Ela ainda no seu ventre, o Senhor já tinha dado um nome e um sobrenome. Essa menina, olha o que eu estou te dizendo hoje. Essa menina vai ser tremendamente usada por Deus. Usada por Deus. Amém. Amém, querida? Olha só, e voltando aqui, que eu quero só completar aqui nessa palavra que a gente está falando, sobre José, quando José se dá de conhecer aos irmãos e se apresenta e pergunta se o pai ainda está vivo, e ele manda chamar Jacó, ele se deu de conhecer. Ele perdoou os irmãos. Ele chegou a dizer aos irmãos, não se preocupem, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, porque vocês fizeram isso. Porque para a conservação da vida é que eu vim para cá. Claro que o caminho, isso não tira a responsabilidade dos irmãos de José nunca. A maldade nunca vai ficar sem respostas. Nunca. Tanto é que antes de Jacó morrer, todas as bênçãos ele determinou para José. E a gente vê a tribo de Efraim, os filhos de José, foram muito bem sucedidos. E o que acontece? José perdoou, chorou, amou, mas tem um detalhe. José morava no palácio, mas não botou os irmãos para morar com ele, não. José não botou os irmãos para morar com ele no palácio. Não. Perdoou, abençoou, deu terra para morar, mas junto aqui comigo não. Então é necessário também a gente entender esse ponto de vista, Ivana, porque muitas vezes, a gente, eu já tomei tanto na cara, mulher,
Eu já tomei tanto na cara, porque verdadeiramente quem vive a palavra de Deus tem um coração dado, um coração abençoador, um coração livre, livre. E aí a gente toma muito na cara, a gente toma muita paulada. E ainda depois, esse povo que cacetou a gente, ainda vem e a gente ainda tá com os dentes abertos, ainda faz isso. E ainda agarra e abraça. E o Senhor me deu entendimento nessa palavra. Essa semana Deus me deu esse entendimento. Minha filha, ame, perdoe, abençoe, não quero mal, mas não bote mais junto com você. Não queira junto com você, não. Não bote no palácio junto com você. Não bote ao redor da sua mesa. Não bote ao redor da sua mesa. Porque muitas vezes o traidor, a serpente sempre será serpente. Ela só vai mudar de pele. Só vai mudar de pele, mas sempre vai procurar a hora certa para dar o bote. Muda de pele, mas ó, fica aqui, ali, acolá, procurando o fruto bom para tragar. Só muda de pele, mas vai continuar sendo serpente. E aí o Senhor me deu essa revelação de José, mediante algumas situações que eu tenho vivido, que eu vivi, e até alerta do povo que me conhece, de pessoas que congregam comigo há 24 anos, de pessoas que estão comigo há anos, são pessoas que me conhecem, que sabem da minha essência em Cristo Jesus. Então o Senhor me deu essa palavra, poxa, é verdade. José perdoou os irmãos, chorou, se fez conhecer, eu continuo sendo José. Mas oportunidade de vocês me rejeitarem, me expulsarem, falarem mal de mim, me rejeitar, me jogar de canto, essa oportunidade eu não dou a vocês mais não. A oportunidade está aqui dentro do palácio comigo, observando quem eu sou, observando como o faraó me trata, as regalias que eu tenho dentro do palácio, para depois estar falando mal de mim, não quero aqui mais não. Vão viver, vão ter a terra de vocês, vão prosperar, vão fazer, recebam a bênção, eu abençoo vocês. Mas no palácio, na mesa comigo, não vai sentar mais não. Chega. Não é interessante? Abraão fez com Ló, né? Deixou que ele escolhesse a terra. Sim. Porque Abraão sabia que não era a terra, era Deus. Porque Ló foi, escolheu a terra, mas a bênção que estava, a unção que estava sobre a vida de Abraão permaneceu. Então, tem horas que a gente se afasta, né? Porque essas pessoas, ela tem um espírito, né? De sedução. Eu chamo de espírito de sedução. Que envolve a gente em uma teia, aí a gente fica encantado, né? A gente se encanta com a lábia, com a forma. A princípio a gente acha que é aquilo, mas Deus não nos deixa enganados. Não. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele revela o profundo e o escondido. E aí Deus revela, a gente vê, mas o que é que a gente faz? Porque nós temos um caráter de Cristo. A gente não vai brigar, a gente não vai discutir e nada. A gente só vai fazer o quê? Criar um caminho e trilhar os planos de Deus. Deus está mostrando, ó, não é esse, eu não estou aí. Mas às vezes a gente tem mania de chamar Deus. E Deus está dizendo, não estou aí, filha, não estou aí, filho, ó, faz tempo que eu não estou aí. E a gente querendo brigar, querendo pelejar ali, ajudar a fazer. E Deus não está naquele negócio. Isso, exatamente. E eu tenho aprendido assim, na pele, mas assim, eu respiro e digo, Senhor, me muda de face. E assim Deus tem feito. E uma das últimas coisas que ele fez foi me agraciar, né, com você, pastor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, minha flor. E cuidado, é nessas coisas que eu percebo o cuidado de Deus, né? Amém. Deus, ele tem me cercado de pessoas do bem, de pessoas de fato que estão dispostas a viver o propósito dele,
sabe? Eu tenho assim, eu tenho uma intercessora Elisete, que é uma mulher assim honrada, mulher de Deus também. Um beijo para ela. Tenho uma amizade assim também que Deus me agraciou, né? Que é a Vanusa, a missionária também. E agora me agraciando contigo, assim, então assim, eu só tenho a agradecer a Deus, sabe, pastora, pelo cuidado dele, pelos direcionamentos que ele vem dando. E isso é tão bom. É nessas coisinhas, no mínimo detalhe, sabe? Deus, eu costumo dizer que ele deixa a gente ir em um determinado lugar para que a gente observe e ele fala: tá vendo isso aí, filha? Eu quero exatamente que você faça o contrário. Estou deixando você aí para você entender que não é isso que eu tenho para você, que não é isso que eu quero. Os planos que eu tenho para você é outros. Mas estou te colocando aí para você entender o que eu tenho com você, porque o seu negócio é comigo. Ô, glória! É isso mesmo. Seu negócio é comigo, ó. Você tem que se relacionar comigo. Você é minha filha. Isso. Então, assim, a gente vai para determinados lugares para entender a dinâmica Sim, e fazer tudo o contrário que ali está se fazendo. sim. Entendeu? Exatamente. Porque Exatamente. a gente começa a entender que de uma mesma fonte não se jorra água limpa e água suja, água doce e salgada. Não, não. Ou é Não. doce ou é salgada. Isso. Se jorra duas águas, Cai fora. Deus não está nesse negócio. De uma fonte não sai duas águas mesmo. Não sai. E outra coisa, poderá, como pode servir a dois senhores? Não tem como se servir a dois senhores. E nós percebemos quem serve a dois senhores pelas atitudes. Pelas atitudes, as atitudes, os frutos revela quem é a árvore. Revela quem é a árvore. Eu costumo dizer, eu ajo muito assim, sabe, Ivana? Eu tenho 2 filhos. E dentro da igreja tem um monte de ovelha. Aí, se eu estiver mentindo, pode dizer. Tá aí Eli, tá aí Fernanda, tem muita gente aí que eu vi passando aí, não sei se ainda estão. E eu costumo dizer o seguinte, e elas sabem disso. Nós somos uma família de Cristo. Nós somos uma família. A sua dor, que eu estou te conhecendo agora, é a minha dor. A sua alegria é a minha alegria. O que eu quero que dê certo na minha vida, eu quero que dê na sua. Aonde eu puder chegar, eu quero que você também chegue. Dentro da visão de Deus, dentro daquilo que Deus deu para mim, deu para você. O que Deus me dá, eu quero que você tenha também. Eu tenho um lema comigo na igreja, é o seguinte, para a glória de Deus, as minhas ovelhas, elas são assim. Se eu tenho um carro como eu tenho, eu geralmente sou a última pessoa a chegar em casa. Porque eu saio dando carona a todo mundo. Tá lá na igreja, eu quero saber onde é que você mora. Porque você não vai pegar ônibus para ir para casa. E ainda eu boto todos eles, e ainda é assim, eu profetizo, todo ano eu profetizo, que eu vou consagrar tantas chaves de carro. E assim acontece. Sempre a mais. Se eu determino 10, eu vou consagrar 15. Amém. E aí já vou dizendo, isso aqui Deus está te dando para você abençoar vidas. Isso aqui é para você abençoar vidas. Não pense você que é só para o seu deleite. Não passe pelo ponto de ônibus, veja seu irmão lá e deixe ele no ponto de ônibus não, que Jesus te pega. Que Jesus te pega. É dessa forma que hoje, por exemplo, Fernanda está aí, Fernanda mora em Tancredo Neves, Fernanda obreira, Fernanda intercessora, Anaide. Você foi para casa com quem, Fernanda? Porque eu saio levando elas, dando carona, mas hoje, como eu tinha essa live com você, aí eu tinha que sair rápido para eu não atrasar. Aí eu deixei elas, mas eu tenho certeza que alguém deu uma carona a elas. Quem te deu carona aí, Fernanda, me diz aí, põe aí para eu saber. Mas a gente faz isso porque nós somos uma família. Olha ela botando ali, é assim mesmo. Olha ela botando ali. Sabe por quê?
nós somos uma família. Nós somos uma família. Pastora Margarida, aqui é a Rita. Oi, Ritinha, beijo para você. Precisamos ser de Deus, precisamos viver a palavra de Deus, precisamos ser crentes em Cristo Jesus e saber que os sonhos que Deus tem para a sua vida, não adianta irmão se levantar, porque não vai paralisar. Eu costumo dizer, quem sou eu para paralisar trabalho de Deus na vida de alguém? E quem é você para paralisar obra de Deus em minha vida? O Senhor faz aquilo que quer. Nós vamos encerrar, já temos 1 hora aqui de lives no Instagram. Derruba e eu quero glorificar a Deus mais um pouquinho pela sua vida. Lhe dizer muito obrigado, foi uma live muito abençoada. Louvar a Deus pelas pessoas que estão aí, as suas seguidoras, as minhas também. Já digo aqui a todo mundo que comece a seguir aí, tá? Comece a seguir ela, o projeto dela, ela tá sempre colocando palavras, ela tá sempre dando uma palavra, eu tô sempre compartilhando, porque eu acho que nós devemos fazer isso, nós devemos fazer aqui, estamos aqui uma para apoiar a outra, sendo que é Deus que nos capacita e nos ajuda, mas Ele nos colocou, ninguém vive só, Ivana, nem o próprio Jesus ele agiu só, nem o próprio Jesus ele agiu só, e Jesus nunca agiu por interesse. Agora eu observo, sabe o quê? Eu hoje fico ligada, quando Deus diz assim, até aqui, porque por conta dos aproveitadores. Porque os aproveitadores querem sugar sua lã, quer tirar sua lã, sabe? Quer tirar sua lã. Você é influente, você pode ser um degrau para eu subir, eu vou subir. Mas se eu olhar ali que tem um degrau mais alto, aí ele descarta. Não, aquele primeiro degrau não me serve mais. Eu já vou, aí, aproveitadores, cheio de aproveitadores que estão por aí. Então tenha cuidado. Hoje que apresenta a gente, que fala assim para as pessoas da gente. Ó, vou te apresentar uma pessoa. Dá o currículo da gente, sabe? Sim. Fala até a nossa vida financeira, apresenta a gente desse jeito. Ó, vou te apresentar uma pessoa porque ela é isso, porque ela é aquilo outro. Pois é. E assim, hoje eu vigio. Eu sempre falo, né? Eu quero andar com as amigas de Deus. Isso. Quem tem intimidade com Deus. Amigas de Deus, quem nega-se a si mesmo, quem anda verdadeiramente como o Senhor quer. Como o Senhor quer. Então, minha flor, foi muito proveitoso. Eu espero que as pessoas que estavam aí tenham recebido essa palavra. Dani, um beijo para você. Todos que estão aí, um beijo grande no seu coração. E esta live também, ela vai para o YouTube, viu? Essa live vai para o YouTube. E vamos que vamos. Vamos unir forças e vamos adorar ao Senhor e glorificar a Ele. Porque é tempo de avançar. É tempo de avançar no reino de Deus. Do jeito que Deus quer. Como Ele quer. Sem fazer distinção de pessoas. E sabe quais são as pessoas que eu mais gosto que alguém me apresente? São pessoas carentes de Jesus, que estão precisando de Jesus. Pessoas que estão ali dizendo, ô pastora, tem uma pessoa ali precisando de Jesus, está passando por uma situação tão difícil. Essa pessoa eu quero conhecer. Aproxima ela de mim. Aproxima ela de mim. Quando alguém chega me dando currículo de alguém que é rico, que é aquilo outro, meu Deus. Aí eu já fico, já vi que é interesseiro. Já vi que é interesseira. Isso. É interesseiro, cai fora. Deixa eu te falar, mas eu vou fazer um outro convite aqui para você, já que você gostou. Eu tô começando também um podcast, Chá com Palavras.
Viu? Até depois entre lá no meu canal do YouTube e assista para você ver mais ou menos. E a gente vai fazer um podcast, tá bom? Desse aí, vamos. Esse ano é o ano que Deus me entregou muita coisa. Deus me entregou muita coisa que não é para eu ficar mais só entre as quatro paredes das igrejas, porque eu tenho muito conteúdo que Ele me entrega. Eu tenho vida para passar. Então, aonde as quatro paredes não pode chegar, a internet chega. Portanto, gente, compartilhe meus vídeos, compartilhe também o vídeo de Ivana, de Mulheres de Deus. E você sabe, eu não sou uma pessoa de muita amizade, de muita coisa. Se você for lá no meu perfil, você vai, porque eu sou seletiva. Eu sou muito seletiva. Você pode até ver pessoas até assim ao redor, mas aqui comigo, para falar das coisas de Deus, eu tenho que ver Deus na vida. Amém. Eu tenho que ver Deus na vida. Assim, a mesma coisa no púlpito da igreja. Quem congrega comigo, as pessoas estão aí. Eu não fico levando A e B e C e D só porque grita, pula, sapateia e entrega a revelação. Não. Não mesmo. Nem porque tem milhões de seguidores. Eu não quero gente que tem seguidores, eu quero gente que segue a Jesus. Amém. Até porque, pastora, né, o próprio Jesus, ele andava em multidões, mas ele caminhava somente com Deus. Exatamente. Ele era seletivo. Eu costumo dizer, quando eu faço a Santa Ceia, que eu vou dar explicação sobre a Santa Ceia, eu digo o seguinte, que para repartir, para fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele fez e alimentou e abençoou multidões. Mas na hora de comer, ao redor da mesa, só foram para os íntimos. Só os íntimos. Quem andava com ele, quem estava com ele. Amém somente. Amém, e seja forte e corajosa. Glória a Deus. Gente, vamos seguir esse povo. Seja forte e corajosa. Vamos seguir aí. E um beijinho aí para todos que estão aí. Um beijo para você que está aí conosco. Um beijo para os seguidores de Ivana. Um beijo para todos que seguem ao Senhor. E eu quero também aqui falar para o povo do YouTube. Um beijo para você. Assista essa mensagem, seja abençoada e tenha certeza de uma coisa, que os sonhos de Deus para a sua vida, irão se realizar. Pode até existir sonhos seus que não vão se realizar, porque os sonhos são seus. Mas os sonhos seus que não se realizam é porque não eram bons para você. Não eram bons para você. O sonho de Deus para a tua vida vai se realizar sem dúvida e ninguém vai impedir. Amém, gente? Um beijo no coração, muito obrigado a todos que estão aí no Instagram, muito obrigada a todos que estão no YouTube, e um beijo e compartilhe os nossos vídeos para a glória de Deus. Beijos de Deus para todas. Amém. Amém. Deus abençoe, que Deus continue nos guardando, nos protegendo, que Deus continue nos escondendo no esconderijo do Altíssimo. Amém. Amém. Beijo, querida. E até o podcast. Vou marcar o dia aí, vou te falar. Marcar esse podcast, sim. Vamos. Nesse podcast eu sirvo um chá muito gostoso, viu? Eu já vi esse chá. Quero tomar, viu? Pronto, você vai salvar. Eu vou salvar aqui. Dá como é o nome do seu esposo mesmo? Seu esposo é Alisson, né? O nome do seu esposo é Alisson. Um abraço para Alisson. Um abraço para Helena. Você tem outra filhinha, né? É Maria Fernanda e Helena. Pronto, um beijo para Maria Fernanda, um beijo para Helena e um abraço aí. Um dia desse eu vou passar lá. Onde é a sua loja mesmo? No Shopping Salvador, né? No shopping, é. Pronto, vou passar lá para fazer. Tem roupa para mim? Não, só tem para homem, tem para o filho. Pronto. Vou dar uma passada lá uma hora dessa.
Sim, você vai ser muito bem-vinda. Vai ser uma honra ter a Pessoalmente. senhora lá. Amém. Amém, amém. Beijo e até a próxima. Gente, muito obrigado vocês por estarem aí com a gente. Muito obrigado a todos que estão aí participando com a gente. Espero que vocês tenham sido abençoados. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.